Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, no próximo domingo nós vamos ter mais um confronto, mais um embate entre Corinthians e Palmeiras e dessa vez é pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras levou vantagem lá no Allianz, venceu e venceu muito bem, mas durante o ano, se a gente for puxar todo o retrospecto entre os dois times, quem leva vantagem é o Corinthians. Gostaria muito de falar com vocês sobre isso, sobre o que eu vejo, quais são, o que eu penso desse clássico para o próximo jogo, no próximo domingo. Pessoal, se você caiu aqui nesse vídeo, caiu assim meio que viu o vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e também deixe o seu comentário do que você pensa nesse clássico aí no próximo domingo aqui na Neoquímica Arena entre Corinthians e Palmeiras. Vamos lá. Gostaria de começar o vídeo fazendo algumas perguntas, para ser mais exato para vocês, 3 perguntas. A primeira pergunta é: quem leva o clássico? Você poderia me falar quem vai levar o clássico? Corinthians ou Palmeiras? A segunda, o Palmeiras ele leva vantagem em ter descansado no meio da semana ou não? Tem nada a ver com vantagem, jogo é jogo e vamos para cima. E a terceira pergunta que eu deixo para vocês é: o Corinthians vai com força máxima ou vai poupar parte dos seus jogadores para disputar o jogo de retorno, né? O jogo de volta da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense? Tendo em vista que o Corinthians venceu ontem, né? Já vem com uma vantagem, então isso é muito importante. Pessoal, quando a gente faz um retrospecto entre o jogo entre Corinthians e Palmeiras no ano de 2025, vamos deixar claro que nesse ano o Corinthians leva vantagem. E não é só que leva vantagem, o Corinthians foi muito melhor nos jogos de mata-mata. Essa é a grande questão. O Corinthians foi melhor do que o Palmeiras no Campeonato Paulista. O Corinthians fez a melhor campanha, faz uns 2 anos aí que eu não vi o Corinthians fazendo uma campanha tão boa como fez esse ano pelo Campeonato Paulista. O Corinthians foi lá, venceu os jogos, se fosse em pontos corridos teria sido campeão até antes, né? E chegou na final com o Palmeiras. O Palmeiras, contrapartida, fez o seu planejamento, fez tudo certinho. Aí, onde peca, não digo o presidente, não digo o técnico do Palmeiras, eu falo mais o palmeirense. Onde o palmeirense peca? O Corinthians fez a melhor campanha, foi para cima para vencer. Ixi, peraí. E aí, venceu os 2 jogos e os palmeirenses ficaram extremamente chateados, revoltados, porque perdeu o jogo, ou porque perdeu os jogos e perdeu o título para o Corinthians. Gente, vamos lá. Campeonato Paulista, né, desmerecendo o Campeonato Paulista, mas o Palmeiras tem que se preocupar muito mais com títulos como o Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores da América, para ir disputar o Mundial de Clubes lá no final do ano. Tinha a Copa do Mundo também, né? Teve a Copa do Mundo no meio do ano. Então o Palmeiras fez um planejamento para chegar inteiro para a disputa da Copa do Mundo, com os jogadores inteiros, fazendo um rodízio, tal, fazendo um gerenciamento dos jogadores para que os jogadores não chegassem lá estourados, né? Com problemas de lesões, e mesmo assim tem alguns jogadores que acabam se lesionando porque não tem jeito. É um futebol de contato, não tem muito o que fazer. Às vezes acaba estourando mesmo um jogador ou outro. E aí veio, isso foi pelo Campeonato Paulista, aí veio pela Copa do Brasil. A Copa do Brasil a mesma coisa. Gente, é assim, ó. O time do Palmeiras é um time que você não vê um jogador muito,
sabe, muito longe um do outro. Os jogadores são muito próximos ali, um elenco muito bom, um conjunto muito bom. Agora parece que agora o Abel encontrou realmente o time ideal. Você vê que o time está jogando mais redondo, mais certinho ali. Colocou no ataque lá, tá muito forte, né? Quando o Torinho lá, esqueci o nome dele, não faz, mas sempre tá fazendo gols. Vamos lá. Então, na Copa do Brasil foi o mesmo sistema do Campeonato Paulista. O Corinthians foi lá, venceu na Neoquímica Arena por 1-0, e no jogo de volta o Palmeiras foi tudo para cima, tá naquela pilha de não, temos que ganhar, temos que vencer. Perdeu também lá no Allianz Parque. Ainda perdeu pior ainda, né? Perdeu por 2-0, ainda fora o show. Então, pessoal, o que eu vejo desse jogo agora para domingo? Primeiro, eu coloco esse jogo entre Corinthians e Palmeiras, esse jogo de domingo para o Palmeiras, como o jogo principal de todos. Pô, Paulo, mas de todos? O Palmeiras perdeu o título, foi desclassificado da Copa do Brasil, e você coloca como principal jogo o de domingo contra o Palmeiras, contra o Corinthians? Sim, eu coloco o jogo de domingo como principal jogo. Primeiro ponto. Mas por quê? Porque o Campeonato Brasileiro é mais importante que o Campeonato Paulista. É básico, é simples. Não tem muito mistério aí. Outra coisa, o Corinthians, ele deu a vida nos campeonatos. Agora, eu te pergunto, ele deu a vida nos campeonatos que ele deu porque era a chance que ele tinha de vencer. Esse é o segundo ponto que eu tenho para ressaltar aqui desse jogo que eu vejo para domingo. Eu creio que talvez o Corinthians nem vá com força máxima, viu? Ele vai mesclar o time. Por quê? Porque para ele, mais importante do que essa partida contra o Palmeiras é o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. Por quê? Porque o Corinthians venceu por 1-0, mas não está nada decidido, está aberto o jogo ainda. E aí o Corinthians está pensando certinho se faz isso. Por quê? Porque é a chance que o Corinthians tem de ser campeão. O Corinthians não tem como ser campeão do Campeonato Brasileiro. Também não creio que o Corinthians vai cair para uma segunda divisão. O Corinthians está fazendo um planejamento certinho. Quem não fez um planejamento certinho, e aí eu não falo nem que seja a direção e a comissão técnica do Palmeiras, é o próprio torcedor, que acha que sempre quando tem um jogo contra Corinthians, tem que vencer. A gente tem que pensar assim, não estou falando que vai jogar para perder, mas tem que ter prioridades. E aí eu coloco que se o Corinthians colocar um time mesclado para jogar contra o Palmeiras, ele acertou em cheio. Por quê? Porque a chance real de título é pela Copa do Brasil e não pelo Campeonato Brasileiro. Mas e o Campeonato Brasileiro, Paulo? O Campeonato Brasileiro, cara, você tem que pensar em times que estão mais abaixo. O Corinthians não tem que perder o jogo contra times como, por exemplo, times que estão ali lado a lado, que estão próximo, uma ou duas rodadas abaixo, classificação, ou duas acima. Agora, contra Palmeiras e Flamengo que estão disputando o título, cara, vai com... E eu sei que os jogadores que forem entrar no domingo contra o Palmeiras vai dar a sua vida, porque ali é a chance dele ganhar nome com a torcida e projeção para o futebol. Esse é um outro ponto. E esse jogo, e um terceiro ponto para fechar, eu vejo que o Palmeiras ele tem a obrigação de vencer domingo. Mas é no estádio do Corinthians, não importa. A obrigação de vencer domingo é do Palmeiras. Por quê? Aí eu vou explicar novamente. Porque o Palmeiras está disputando um título com o Flamengo. É ponto a ponto. Vocês podem ver. É rodada a rodada, ponto a ponto. Os dois times estão ali muito próximos. E qual vai ser o divisor de águas entre os dois times? Ponto perdido, pontos que não deveriam ser perdidos, né? Então, se o Palmeiras perde para o Corinthians, vai ser um desastre para o Palmeiras. Não é só por causa da derrota, mas sim por causa do distanciamento do Flamengo, que está lá na liderança. Então, o Palmeiras tem que jogar com tudo e com força máxima para vencer no próximo domingo. Quanto ao Corinthians, eu acho que pode pôr um time misto lá e com força máxima pela Copa do Brasil, porque tem
tem muita chance de ser campeão. Tendo em vista que não tem Palmeiras, não tem. Eu tô falando Palmeiras porque é clássico, já tirou o Palmeiras, então não tem São Paulo, não tem Flamengo, não tem. Acho que o Cruzeiro ainda tá, mas. E vai passar, né? Então, bom, eu coloco o Corinthians aí nesse bolo para ser campeão aí pela Copa do Brasil e eu creio que no domingo ele vai com um time misto. Gostaria muito de ouvir a sua opinião, o que você acha desse jogo de domingo. Deixa aí nos comentários. Também, se você não é inscrito, se inscreva no canal, dê esse apoio pra gente e até mais.